Mas olha para você ver, a questão da economia, ela afeta lá na frente a criminalidade. E de uma forma direta. Você tem então o seguinte problema. Essas atitudes, essas ações são as mais eficientes, mas elas demoram 10, 20 anos para serem implantadas efetivamente. E o que ocorre? Ocorre que os políticos, os administradores públicos, né, que dependem das eleições, eles são eleitos de 4 em 4 anos. Então acontece, eles querem resultado rápido. Então você vê muitas vezes os políticos, os governadores e prefeitos querendo que a cidade seja entupida de policiais. E que a polícia chegue, como é que fala, entrando nos aglomerados, chegue fazendo blitz da hora. Isso vai dar resultado só no dia. Depois que a polícia sair, o tráfico vai voltar do mesmo jeito. E as pessoas ali vão ficar numa situação pior ainda. Porque sempre vai existir aquele risco do traficante achar que alguma determinada família foi que passou as informações para a polícia. E aí são medidas apenas que paliativas. Porque as medidas que se apresentam resultados duradouros, elas demoram uma geração para se efetivar. Então vejamos aí então, a prevenção criminal primária. Ela é a mais eficaz, ela é a que genuinamente nós podemos chamar de prevenção. Ela atua a médio e longo prazo e reclama prestações sociais, intervenção comunitária e não meramente a dissuasão. O outro problema também, a limitação prática. Os grandes programas sociais, eles demandam investimentos pesados. E o Estado não tem dinheiro para estar presente em todas as áreas ao mesmo tempo. A saúde demanda muitos recursos, a segurança pública demanda muitos recursos, e esse também é um problema que a segurança pública vive. O custo. Qual que é o custo de determinadas políticas criminais? Porque o que nós vemos na segurança, muitas vezes, é uma corrida armamentista. O Estado a administração, né, a gerência do Estado quer dar resultado, então ela vai, compra viatura, compra armamento, compra blindados para a polícia, faz grandes operações, compra helicóptero, e isso, há um custo social muito grande disso. Há o custo do dinheiro e o custo dessa abordagem para as populações mais carentes. Porque eu duvido que vão fazer operação de helicóptero aqui no bairro Esplanada e Valadares. Mas no Carapina vão. Nos aglomerados vão. Até por aquela questão física. Mas olha, isso fica caro. As populações mais vulneráveis, as mais pobres, elas têm os seus direitos fundamentais desrespeitados. E aí não estou falando de Valadares, estou falando do Brasil como um todo. Então o que acontece? Há um custo social muito grande. E como exemplo prático, para se falar que eu estou falando de Valadares, nós temos o caso da política de Nova York, aquela de guerra contra o crime, né, a tolerância zero. Ela com certeza, ela reduziu a criminalidade em Manhattan, no centro de Nova York. Mas a que custo ocorreu aquilo? Com a repressão dos latinos, dos negros, dos orientais, e agora nós temos um novo grupo vulnerável, né, que são os islâmicos, que são todos terroristas, à custa dessas políticas. Porque uma crítica que se faz é a seguinte: a mesma redução que Nova York conseguiu
com a redução zero, outras cidades americanas conseguiram agindo com respeito às pessoas. Então, ela é uma política criminal, ela tem o seu valor, mas ela não tem só coisas boas, não, ela tem coisas ruins também. E aí, nós podemos também trazer aqui para exemplificar aquela situação daquele filme Crash, um filme de 2004, até sugiro que vocês vejam, quem puder, que é um filme que fala sobre a violência e a relação das pessoas na cidade de Los Angeles, Estados Unidos. É um filme com a Sandra Bullock, Benício Del Toro, um filme que ganhou o Oscar em 2004. Olha, na década de 90, ou no final da década de 90, ocorreu um crime com pessoas negras nos Estados Unidos. Elas foram espancadas pela polícia. E lá nos Estados Unidos, esse tipo de crime é julgado pelo júri. O que os jurados fizeram? Os jurados absolveram a polícia. E o que aconteceu? Aconteceu uma pancadaria lá em Los Angeles que a gente não vê no Brasil. Aconteceu uma coisa muito pior que aqueles arrastões que o pessoal no Rio de Janeiro. Uma pancadaria mesmo, a população ficou revoltada com isso. Então a gente tem que tomar cuidado com os custos sociais, e aí não falo só do dinheiro, falo para a gente também, para a sociedade em si, dessas políticas. Então, a principal é educação, prevenção primária, está comprovado, e aí demora uma geração, 20, 30 anos para você ver o resultado, que a educação muda as pessoas, a educação muda um país, e a gente tem o exemplo de primário, né? O Japão, após a Segunda Guerra Mundial, estava destruído. Povo educado, povo preparado para o trabalho, é potência mundial hoje. O trabalho também. E a prevenção criminal secundária? Como é que ela funciona? A prevenção criminal secundária, eu acho que eu fui para frente aqui, fui para trás. A prevenção criminal secundária, ela é uma prevenção de lugar, situacional. Eu não estou falando da prevenção primária para o Brasil todo, para Minas Gerais. Eu estou falando de uma prevenção local. O que a prevenção secundária faz? Ela opera a curto e médio prazo e ela é situacional. O que o Estado faz? Através de pesquisas, e aí não é achismo, não é eu acho isso, eu acho aquilo, o Estado mapeia os pontos mais violentos das comarcas. Aí nós temos Belo Horizonte, Cabana Pai Tomás, Morro das Pedras, outros aglomerados, Valadares nós temos Turmalina. Então o que acontece? O Estado mapeia esses locais mais violentos e ele passa a fazer uma intervenção, podemos falar intervenção cirúrgica, né? Ele vai intervir naquele local para tentar restabelecer o equilíbrio do controle social formal com o informal.